Um abraço a todos vocês no canal Antônio Carlos. Quando o nosso Pai, ele mencionava ali para os seus discípulos, em várias passagens vocês vão ver isso aí, Filho do Homem, em várias passagens ele fala isso aí, às vezes se referindo a ele mesmo, às vezes se referindo a uma segunda pessoa, algum profeta, algum discípulo, Filho do Homem. A palavra Filho do Homem quer dizer igual, né? Igual ao homem. Ele mesmo, quando ele ia fazer ali um discurso em parábola, falando a respeito de salvação, então ele mesmo o indicava como Filho do Homem. E também quando ele estava falando ali para uma outra pessoa. E por que será que o nosso Pai verdadeiro, o que contém os 5 sonhos, que está na raiz da fala humana, no seu nome, ele fazia questão de falar dessa forma, dessa maneira, Filho do Homem. E muitas das vezes, quando ele estava ali, entrando em colisão com os judeus, com os saduceus, com os fariseus, que naquela época já eram os mesmos que se encontram aqui dentro, dividido hoje aí em partido, em religiões, ele os chamava de os filhos da serpente. Então você vê que aí há uma linhagem, há 2 linhagens do homem, a linhagem que vem do homem mesmo, do primeiro homem da criação, principalmente quando se fala ali de Sete, e uma outra linhagem que vem da própria serpente, os reptilianos. Várias vezes falado ali, os raças de víbora, né, igual às serpentes. O próprio João, aqui nós conhecemos por João Batista, ele chega ali a falar as turbas dos judeus, os chamando eles de réptil, né, de víbora, de raça de serpente, dizendo para eles quem é que ia salvar eles do fogo eterno. Então você vê que o nosso próprio Pai, e Yahushua, eu cito esse nome porque os 5 sons estão nele, mas nós vai chegar a descoberta muitos maiores ainda, você pode acreditar nisso, a respeito do nome. O nome que é o selo, que neutraliza a morte. Ele também, quando ele está de colisão ali com as tropas dos judeus, ele também cita aí essa fala. Vós sois filhos da serpente, do diabo, do pai da mentira. Então você vê que existem 2 linhagens de pessoa. A linhagem que vem da serpente, que vem dos anjos caídos, e uma linhagem que vem do homem. Isso se encontra lá nos Apócrifos de João. Eu desci na semente humana, né? A semente do homem, para o salvá-lo. Então, quando eu citei, nesse último vídeo que eu fiz a respeito de nome e imagem, que às vezes é falado aí, né, na língua popular, que o nome é tudo, a imagem também é tudo. Quando você declina a imagem da pessoa, o nome de uma pessoa, a imagem daquela pessoa fica manchada. Então foi isso que aconteceu também com a nossa raiz, a raiz humana. O nosso Pai, ele vem aqui para salvar, ou melhor, né, zelar pela sua imagem que foi colocada na raça inabalável do homem, mas que esse homem foi feito ali
a forma dos demônios. E qual é essas formas dos demônios? A forma má, a índole ruim que existe, né, no ser humano, que pende para todo lado do mal que você imagina. É por isso que está escrito nas Escrituras, que a gente não pode nem saber quem foi que falou isso, né? Às vezes fala que é Shaul, né? Mas que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, contra a alma. Então você vê que a natureza demoníaca do homem, ela luta contra aquilo que é puro, aquilo que foi colocado dentro do homem. Então essa guerra interna, ela está aqui dentro do homem. E quando eu falo do homem, eu falo do homem e a mulher. É uma guerra travada, é uma guerra batalhada. E para salvar essa guerra só existe uma maneira. É a pessoa mesmo, ela se convencer, né? E, no que diz respeito de agora, ela vai conhecer o nome verdadeiro. O nome verdadeiro para salvar a sua própria casa. Então você vê que os 5 sons que eu tenho batalhado, lutado aí para mostrar para vocês aí no canal, se você pega aí algumas passagens aí, já foi falado, aí, até mesmo aí pelas pessoas que não conhecem esses 5 sons. Por exemplo, existe uma música aí, eu não sei se é da Andréia Fontes ou da Rose Nascimento, onde fala de cinco letras verdadeiras, poderosas, né? É claro que essas 5 letras estão ali relacionando ao nome do Jesus, que é o nome mais moderno. E existe também pregações aí de muitos líderes religiosos que se acham entendidos, né, os teólogos, os professores de hebraico, de grego, de latim, aonde também eles citam isso aí. Principalmente, eu já falei uma vez no vídeo, quando se trata daquela passagem da luta, uma das passagens mais comuns, mais populares na Bíblia, né, a luta do gigante Golias contra Davi, o anãozinho Davi, né? Então, ali citado que as 5 pedras tiradas do riacho, né, ela continha os cinco elementos, né, os 5 caracteres, com as 5 letras do nome do Criador. É claro que eles aí estão apontando isso aí para Deus, ou para o Jesus, né, para o Jesus aí dos tempos de pedra. Mas por que eles falam isso aí? Porque os demônios, eles tentam se igualar o tempo todo ao Criador. Quando você pega os apóstolos de João, ali cita que eles tinham 2 nomes. Fala deles ali no plural, mas eu acredito que seja o primeiro, né? O criador de tudo isso aí, que é Yalda Baote. Então, quando ele tenta colocar esses 5 sons nele, esse nome lhe causa destruição. Ele não foi ali criado pelo nosso Criador, ele foi criado por um outro ser. Mas, quando ele cria o homem, a imagem, né, e a semelhança daquele que ele viu ali, o seu rosto, né, a sua imagem na água, ele cria também as suas fórmulas. Eu disse aí que eles não tinham nenhuma fórmula, falando de forma humana, de aparência. Mas ali está escrito forma, mas é fórmula, né? A fórmula deles. Quando a pessoa ela cria alguma coisa, né? Aí um remédio, ou até mesmo quando você vai comprar alguma coisa aí, sempre tem ali na bula, né? Principalmente naquela letra minúscula, a fórmula daquele produto que você está comprando. Então isso também está aí nessa criação humana do homem. O homem é criado à imagem e semelhança daquele que vive e reina para sempre, mas a forma de um outro ser. E você vê que tudo que parte de nós não é coisas boas. O homem, a mente humana, ela foi programada, ela foi escravizada para fazer coisas má. É só você ver o que está acontecendo aí. Então tudo que você vê que está acontecendo é porque existe nessa imagem e semelhança do Criador essa fórmula ruim, né, que vem da parte dos seus criadores, que não foi Ierruxo, né, que nos criou ali.
Então a história contada no livro de Gênesis é uma história totalmente mentirosa. Quem nos cria, quem cria todas as coisas que aqui estão, é por isso que a terra ela jaz do maligno, né? Então você vê que quando a gente vai aí dentro dessas verdades, isso causa um impacto muito grande. A terra jaz do maligno. Ela vive sob o domínio do mal. E é por isso que o nosso Pai verdadeiro, que contém os 5 sons, eu sempre vou falar isso aqui, as 5 vogais, que foi tirado de propósito, que tem som de I, de E, de O, de U e de A, ele diz que ele veio desfazer a obra de Satanás. Em várias vezes aí. E você vai para dentro dos tempos de pedra, dos tempos virtuais, as pessoas também que falam de Yahushua, quando se fala em obras, acham que essa obra é uma obra física, né? Qual que é a maior obra escrita no livro de João? É fazer que conheça o meu nome. Olha para você ver. Essa é a maior obra de todas, né? Não é uma obra física que você acha que tem que fazer a caridade, fazer o bem. É claro que isso também ela está incluído no caráter humano, né? Mas você não vai ser salvo por isso, mas vai ser julgado segundo essas obras que você faz. Porque não existe coisas boas no homem justo, mas quando pende para isso aí, isso também vai pesar no seu julgamento. Mas a maior descoberta de todas, a maior informação de todas, é você conhecer o nome daquele que vai te salvar, o nome que está acima de todos os nomes. E as pessoas que não conheceram esse nome serão julgadas. E esse nome será mostrado para elas ali também. Ninguém vai escapar de conhecer esse nome. Mas muitas pessoas que morreram acreditando no Jesus, no Javé, no Jeová, no Yavé, principalmente quando se trata do nome masculino, né? Porque se fala aí de outros nomes femininos, mas sempre está colocando aí o nome do Deus desse século, eles não vão crer quando eles conhecerem esse nome que contém as 5 vogais. Isso se encontra nos Apocalipse, eles não se arrependeram. O que é se arrepender? Pega lá os apóstolos de João, você vai ver o que é arrepender. A oração do arrependimento, que o ser que criou Yahweh Baote faz ali depois. E essa oração ela chega até o ouvido daquele que vive e reina para sempre. E ele manda as 5 centelhas de luz, 5 anjos aqui para baixo, né? E convence a esse Deus do caos, Deus do abismo, que sopra no homem para que o homem se locomove, para que o homem se erga, né? E esse poder era um resto de poder da luz que vinha lá de cima. Eu falo lá de cima, costume hábito aí hábito da palavra, a gente falar essa palavra aí lá de cima, né? Da onde ele veio. Então esse poder faz com que ele morre. Ele perde esse poder, então ele fica ali agonizando e se transforma na morte. Que mais tarde ela revive novamente quando o homem, o primeiro homem da criação, é seduzido ali a comer daquele fruto. Essa palavra aí, ela nem existe, porque o que aconteceu ali foi realmente ali um ato, né, sexual ali com aquela mulher, né, com a sua ajudante, que foi colocada nela ali também um poder de luz, chamado ali vida, né, assim que está escrito nos Apócrifos de João, que remove a escuridão ignorante da mente do homem, e o homem passa a conhecer o bem e o mal, assim como hoje você conhece aquilo que é certo e aquilo que é mal, né? Mas a mente humana, ela está mais pendida para o mal, 99% para o mal e 1% para aquilo que é bom. Então você vê que a mente humana, essa raiz, né, que vem do homem, e uma outra raiz que vem da linhagem da serpente, principalmente as pessoas que comandam um planeta, principalmente as mentes que comandam aí o planeta, tudo que elas criam, as leis que elas criam, são coisas que vai de coalizão com aquilo que é certo. E quando você pega aí as leis que foi criada por Moisés, você vai ver aí
Ali só fala de morte. Olho por olho, dente por dente, né? Sempre falando da morte. Então você vê que a morte ela está introduzida aí o tempo todo na nossa mente, desde que nós nascemos. O castigo. Você pega uma criança aí de 2 anos, ela já tem ciúme, ela já tem ódio. Então tudo que é de ruim já nos acompanha desde criança. E o entretenimento aí que é criado pelos demônios, no esporte, na música, no teatro, no cinema, as novelas, a própria literatura, a história que nos foi contada na sala de aula, tudo isso é para que a mente humana fique escravizada. Então você vê que há uma competição o tempo todo, há uma guerra o tempo todo, né? Inclusive quando se parte para os dias de hoje. Todo o entretenimento, principalmente os aparatos tecnológicos aí, escraviza a mente do homem, é para enganar o homem, sempre, sempre, porque o tempo é cronometrado e nós temos uma luta muito forte contra o tempo que nós envelhecemos. Cada dia que passamos, caminhamos para aquilo que o próprio Yahusha fala, né? A morte se aproxima. O ladrão das nossas almas, que foi esse mesmo que nos criou, toda a forma da morte está dentro de nós. Então, quando a pessoa começa a envelhecer, ela começa a ter aí vários problemas, né? Outras são ceifadas ainda novas. É por isso que é criado todo tipo de entretenimento. E entre entretenimento está aí as drogas, né? O alcoolismo, a prostituição, a corrupção, o desejo pelo dinheiro, né? O desejo sádico, né? Incontrolável de adquirir coisas, bens materiais, de todas as formas que você imagina, a ponto de vender a alma, de vender o corpo, né? As pessoas fazem isso. As pessoas querem buscar para elas aqui na Terra todo tipo de conforto. E quando você pega a Escritura, está dizendo ao contrário, né? Que as pessoas que se curvam, as pessoas que buscam a glória desse mundo, elas jamais vão chegar à plenitude da verdade, porque o poder que existe dentro de nós, que foi colocado aí pelo nosso Pai, é por isso que ele vem salvar Adão, é por isso que toda a humanidade é chamada à salvação. A salvação é isso. Nascemos já com esse intuito de falar esse nome, de gaguejar esse nome quando nós nascemos aí, em qualquer língua, em qualquer nacionalidade. Mas nós pegamos essa raiz dessa salvação e jogamos fora. Jogamos isso no abismo, né? E partimos para aquilo que nós achamos que é bom, saciar o nosso corpo, o nosso desejo, a nossa carne. Isso é muito sério. Inclusive hoje, quando você olha para os templos virtuais, as pessoas ficam correndo atrás de informações o tempo todo. Quando você abre aí o seu smartphone, o seu celular, o seu tablet, o seu computador, e clica aí, você é bombardeado aí com todo tipo de informações. Então, quando você passa hoje nas ruas, quando você anda no trem, no metrô, no ônibus, ou quando você está aí nas praças, você olha, as pessoas o tempo todo conectadas. Então isso aprisiona a mente humana, que já vem aprisionada desde que você nasceu, desde que você se formou no ventre. Gente, isso é muito sério. E cada vez que a mente ela é aprisionada, você vê que quando você vai para os tempos de pedra, as mentes das pessoas estão aprisionadas, elas estão ali vivendo o hipnotismo. Você abre o livro de Deuteronômio 14, 22 ali, e quando você mostra para a pessoa que o dízimo não é dinheiro, quando você mostra para a pessoa no livro de Lucas que a ceia verdadeira não é aquilo ali, né? Ceia era uma janta, né? Era um almoço, né? Que o nosso Pai faz ali com os poucos que acreditaram no nome dele. E eles ficam aí, vendo aquilo, lendo aquilo, eles não compreendem, né? Ouvindo, eles não entendem nada. E isso acontece também com os que fala de Yahusha. Então é muito, sabe, difícil você hoje desativar esses mísseis, né, vou dizer dessa maneira, que está dentro da mente humana,
E que quando você vem mostrar a verdade para as pessoas, esses mísseis são ativados contra a verdade. O sistema de defesa que está dentro da mente humana, que foi instalado de propósito pelos demônios, que são 365 demônios, que equivale a cada dia do ano, que controla o corpo humano. E dentro desse corpo humano existem também vários poderes, autoridades, controle científico do homem, que não é mesmo para que o homem seja salvo, não é mesmo para que o homem conheça, sabe, os 5 sons que podem salvar a sua vida, que se encontram nos Apócrifos de João, né? Os 5 selos da água, da luz d'água, que neutraliza o poder da morte. E quando você pega os Apócrifos de Pedro, está falando sobre isso também. Aquele que nunca foi encontrado, aquele que foi procurado, nunca foi encontrado pelas potestades, que não foi mencionado, anunciado por nenhuma geração de profeta, mas que veio e viveu abertamente no meio deles, né? Veio como? Veio na imagem do Filho do Homem. Gente, isso é muito sério. Então, vamos partir para os dias que nós estamos vivendo agora. Falar a respeito aí da pior momento da história que nós estamos vivendo. O pior momento da história, entre aspas. Porque o que está sendo apresentado para a humanidade é mais um teatro. Tudo isso está relacionado com o Brasil, com a Jerusalém verdadeira. Principalmente aqui para dentro. Estão anunciando uma paz, uma segurança que nunca houve outra igual. Né? O reforço aí daquilo que você sabe que é, né? Anunciando a flexibilização aqui eles chamam do relaxamento, né? Aí dessa flexibilizar o relaxamento aí desse confinamento humano, né? E as pessoas mais uma vez estão aplaudindo aí o sistema. E quando você vai nas escrituras nos fala ao contrário disso aí. É preciso que nós ficamos apercebidos, né, a respeito de tudo isso aí. Quando eles vos disser que haverá paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, eles mostram uma matéria, uma reportagem, falando de uma coisa, aqui eles dizem, entre aspas, que é coisas boas, né? Ao mesmo tempo, quando você olha, estamos aí vivendo, afundado aí num lamaçal muito grande. Você quer ver? Crise hídrica, crise alimentística, crise financeira, crise política, crise em tudo. E isso se encontra em todo o mundo. Isso está no planeta inteiro. Isso não está só aqui no Brasil, né? Falta de alimento, seca d'água, seca, né? O que representa uma falta d'água. Isso não está acontecendo, mas vai acontecer. Então, quando eles te mostram uma coisa que está acontecendo, vai acontecendo no futuro, né? Eles vão criar isso de propósito. E quando você pega a escritura, ela está falando sobre isso. Falando a respeito disso aí. Rumores de guerra, guerra sendo anunciada o tempo todo pelas grandes potências do mundo. Você vê que vai ter uma reunião agora, me parece que é na Áustria, aí da cúpula da ONU, onde mais uma vez vai ser discutido aí o clima, falando a respeito do clima, do tempo, do aquecimento global. E sempre está relacionado aí alimento, a escassez de alimento, a escassez de água, o dólar batendo recorde mais recorde, as bolsas de valores do mundo inteiro, sabe, despencando. Então essa crise mundial, humanitária, de todas as formas que você imagina, falando a respeito de alimento, de água, a respeito, sabe, de tudo que você imagina, uma escassez muito grande,
está sendo anunciada. Agora, 2023, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, até 2035. Então, tudo que eles fazem ou falam, estão relacionadas a essas datas. Até 2035, até 2040, né? E você vê que 1% de verdade que diz nas Escrituras nos mostra isso. Isso foi deixado de propósito ali como rastro do nome. Homens indo para o espaço, pessoas físicas, né? Agora não são mais aí a NASA, e nem as estações aí dos outros países, né? Como Rússia, China, os países a quem chamam de desenvolvido porque eles roubaram, né? Não falo do povo em si, a população é gado também, mas a elite que vem da linhagem da serpente, rouba Jerusalém, rouba Jerusalém para financiar aí os seus planos sórdicos, de todo tipo de engenharia que você imagina. Então, estão se criando aí, isso é verdadeiro, métodos que vai destruir, reduzir a população da Terra numa porcentagem avassaladora, muito grande, até 2000, no máximo 2030. Isso é fato, isso é história. E você vê que as pessoas estão dormindo o sono da morte. E só existe uma maneira de nós escaparmos disso. Conhecermos, e isso foi feito por dias de agora, a verdade, um nome verdadeiro que vai neutralizar, que vai nos ocultar da morte. E esse nome, ele contém 5 sons, e nós estamos trabalhando, e queira que você também, que tem a mente, sabe, voltada para as coisas do Criador, o nosso Pai, descobrir o nome que está oculto. Onde contém os 5 sons que está ali no nome de Yahusha, que foi deixado de propósito ali pelos demônios, subestimando a mente humana. Por causa da soberba, da ignorância deles. Você pega os apóstolos de João, você vai ver que eles são soberbos, eles são ignorantes. Eles nos subestimam o tempo todo. E ele nos odeia. Porque existe no homem esse poder luminoso. É por isso que eles, quando cria Adão, que eles veem que ele está ali, o poder que veio da mãe de Aldabaote, que vivia ali, segundo aquilo que eu entendo, próximo ao Pai verdadeiro, e só ela sabia daquilo que ela tinha criado, foi soprado ali no homem e eles passam a odiar o homem. É por isso que eles levam o homem ali para a parte mais baixa da matéria, né? E molda ele novamente ali e traz ele para dentro da sombra da morte. Muito forte isso aí. Cria ali um paraíso de propósito, né? Se criando aquele paraíso, que aqui nós conhecemos por Éden, que está num lugar, e esse lugar se encontra aqui nas Américas, tá? Onde tudo isso aconteceu aqui na Terra, né? Quando você pega os apóstolos de João, está falando ali de céus, né, de aiões. Cara, isso é muito, sabe? Tudo que nós estamos buscando é uma descoberta e nós vamos chegar no fim, porque nós buscamos isso aí, ao invés de ficar procurando informações, que também é muito importante, mas o mais importante é nós não cairmos aí, sabe, nessa armadilha feita pela morte, feita pelo tempo. Porque eles têm um tempo cronometrado para o seu fim. Os apóstolos João vê isso, ouviu o fim do universo deles. Mas eu voltei correndo para a minha raia de luz para que o céu do caos não caísse sobre eles e eles fossem destruídos antes do tempo. Então o que eles querem é levar a população quanto mais junto com eles. E isso tem sido feito desde que nós nos conhecemos por gente, desde que nós nascemos. A grande tribulação falada ali, ela já vinha acontecendo há muito tempo atrás, mas ela vai se intensificar mais agora. E se você olha aí, você está vendo isso aí.
Quando eu falei a respeito de informações, a Rede Escuta, a Rede Globo, a televisão, ela mostrou essa semana a respeito aí de uma matéria, não sei se foi falado no dia 21, agora do 10, ou foi no dia 22, no Jornal Nacional, a respeito de uma descoberta ali no Canadá, onde, segundo eles, os cientistas, né, existiu ali no Canadá 1000 anos antes da descoberta, que nunca foi descoberta, antes desses ladrões, salteadores, né, assassinos. Esses são os filhos da serpente mesmo, né? Colombo, Vasco da Gama, Américo Vespúcio, Cabral, entrarem aqui na América. Então, segundo eles, aí, uma revista científica americana que descobriu ali um sítio arqueológico muito grande no Canadá, existiram ali pessoas 1000 anos antes da entrada dessas pessoas aqui dentro da América. E você pega a história das escrituras, quem foi que viveu ali, quem chamam de Viking, aquelas pessoas brancas, guerreiros, né, bárbaros, você vai ver que foram os próprios assírios babilônicos, né, que viviam ali. Você pega os livros de reis, você vai ver isso aí. Os filhos de El-Shuru é levado para lá e eles são trazidos para cá. Ali dizem que eles foram para a Groenlândia, mas nunca foram, né? Eles foram trazidos para cá. Povos, né? A elite ficam ali. É como está acontecendo agora com você. Você acha que a elite se curvou aí para a picada da serpente do escorpião? Você acha que a elite global... Você pega aí, ouvi um confronto aí do Otávio Facuri com esse pilantra que está aí, Renan Calheiros, todos são pilantra, nenhum aí se escapa, são todos filhos da serpente, judeus, né, que dominam o mundo. E quando eu falo de judeus, eu falo da elite da serpente, não do povo que está lá, que é gado também, né, em Jerusalém. A maioria sendo escravizado aí, né, principalmente quando a gente fala sobre a respeito do homossexualismo, que o lugar que mais existe isso aí é ali, né, em Tel Aviv, aqui no Brasil. Você vê que sabe? Então você vê que quem é a culpa, quem está por trás de tudo isso aí, são esses camaradas lá. Os mesmos que estão no poder no Vaticano, que estão no poder na Casa Branca, no Kremlin, no Palácio de Buckingham, que está aqui em Brasília, né? São essas criaturas que criam essas leis. Então, quando ele foi perguntado se ele havia, e a sua família, eles haviam ali se vacinado, ele disse que não. E olha que ele é dono de uma empresa que foi ela que, uma das empresas brasileiras, né, que exporta esse material aqui para dentro. Nem ele, nem os filhos, nem os netos, né? E também acontece com o presidente. E acontece com os âncoras, sabe, dos jornais, de todas as TV aberta, fechada. Acontece aí com os líderes, né, do Congresso, do Parlamento, do Supremo Tribunal. Então eles não fazem isso, mas é o povo que tem que fazer, é o gado. Quem que tem que ser exterminado é o gado. E muitos entram aí de cobaia. Então quando você vê uma pessoa famosa aí, né, a fama também é o nome de um demônio, né? Tanto do esporte, da música, da televisão, do cinema, da política, religioso, ele aí sendo ceifado, porque todos vão ser ceifados, nem todos, mas aqueles que conhecem e invocam o nome verdadeiro, que contém os 5 sons, que foi tirado de propósito, colocado as consoantes grega, eles não provarão a morte. Então essas pessoas que estão aí nesse raio da fama, que elas são ceifadas, elas são ceifadas de propósito para pressionar o gado que está aqui embaixo a se contaminar mais ainda. Então os caras jogam pesado. Eles jogam pesadíssimo mesmo. Ah, fulano de tal, né? Ele desencarnou. Imagina se eu não fizer isso, se eu não tomar. Fulano morreu, imagina para mim, né? Então, essa é a mente humana, a mente, sabe, ignorante, a mente medíocre, pequena. Sabe, quando você mostra para eles o contrário, e quanto mais ela tem estudo, ela se acha, ela é mais ignorante ainda. Porque ela olha para você e ela vê que você, sabe, não tem uma formação acadêmica, ela acha que você que é o ignorante. E as Escrituras falam a respeito disso. Ocultaste isso dos grandes entendidos, revelaste aos pequenos, principalmente
Quando nós falamos aí do nome que tem as 5 vogais, que foram tiradas de propósito, você vê que existem pessoas no canais aí, principalmente os que dizem eu sei isso, eu sei aquilo outro, né? Sempre aí, quanto mais a pessoa se acha, mais ignorante ela é. Mais ela se afunda, sabe? Na lama que é a sua mente. E elas trazem isso para o físico, para o mundo exterior, né? E essa guerra está dentro do homem interior, e o próprio Yahushua é quem fala isso. Eu falo Yahushua porque ele contém os 5 sonhos, que não está no Yahushua, está no Yahushua, não está no Jeová, no Javé, no Yavé. Inclusive o Yahu é o próprio pentagrama, o próprio tetagrama, né? Que está lá nos judeus da ONU. O nome Yahu também está lá nos judeus da ONU, principalmente o seu primeiro-ministro. E que está em vários nomes físicos também no Japão. O nome Yah, dá o nome que você queira dar. O que é falado dos tempos de pedra, aleluia, Deus seja louvado. O mesmo que está na nota de reais, né? Aí de real, Deus seja louvado. As fins da casa da moeda, aquele Deus, né? Com aparência humana, que você olha para aquela cara, não tem nenhuma aparência humana. E quando você olha para essas pessoas que estão no poder, que estão no Vaticano, que estão na política do mundo todo, as pessoas que você vê aí, que é apresentada como santo, aquelas fotos desses homens, os heróis, né? Os seus bustos na praça, o que se encontra com suas caras na nota de cruzeiro, de cruzado, de reis, de réis, né? Olha para a cara daquelas esfinge, né? A cara daquelas pessoas, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, né? George Washington, Abraham Lincoln, Juscelino, Getúlio Vargas, Rui Barbosa, Madre Teresa de Calcutá, o Papa fulano, o Papa ciclano, o reverendo fulano, o reverendo ciclano, principalmente os que aí trazeram, sabe, esses Daniel Berg, os que criaram essas coisas aqui dentro, tanto Lutério, é a mesma cara, velho, você não tem onde tirar. E quando, olha a cara da irmã Dulce, é a mesma cara da Madre Teresa, é a mesma cara do João Paulo, é a mesma cara, sabe, do Lutério. Os caras, e a mesma rosto da esfinge da Casa da Moeda. A imagem da esfinge da Casa da Moeda, ela vem da linhagem da serpente. As pessoas que nos odeiam. E colocarei uma guerra entre a semente da serpente e a semente humana. Aí está escrito mulher, para que você, sabe, não entenda nada. A semente do homem, dos filhos do homem. E quando você vem para o mundo nosso, aqui, né, a serpente mesmo, a víbora, a cobra coral, o que nós temos mais medo deles. Se você vê uma serpente embaixo da sua cama, embaixo da sua mesa, você vai ali almoçar, jantar, você vai deitar naquela rede, naquela cama, não vai nunca, enquanto você não encontrar, não tirar aquele bicho dali. É diferente da aranha, é diferente de qualquer outro bicho. Ela você não fica. Sabe? O escorpião, você bateu lá, não, você foi embora, né? Mas ela você não vai ficar. Cara, isso é muito sério. Então essas pessoas nos odeiam. Elas nos odeiam e elas revezam aí quando se trata de nomes, né? Nome do Criador. Eles querem ser igual ao Criador, mas eles não podem ser. Eles não podem colocar os 5 sons no nome deles, porque esses 5 sons causam destruição, e isso se encontra nos Apócrifos de João. É por isso que eles têm 2 nomes. Eles tentam colocar ali os 5 sons, e se você pega os 5 sons, as 5 vogais de I, E, O, U e A, você não vai encontrar esses 5 sons em nenhum nome físico que contém aí 5, 6, 7 sílabas. Você não vai encontrar. Você não consegue formar. Você não consegue formar um nome, sabe, com esses 5 sons, um nome físico de pessoas. Isso só se encontra no nome de Yahushua. Eu digo que talvez a forma não seja essa, né? O Shua, né? Mas o Yahushua, né? O Yehu, que contém ali os 5 sons, Yahushua, né? O I, E, O, U e A, que não se encontra no nome de Yahweh, e muito menos de Yahushua. Não se encontra o nome de Yahushua, né, que é um nome mais longo, e muito menos o nome de Yahweh, porque esse aí é o tetagrama, né, que está no nome dos judeus da ONU, Benjamin Netanyahu, que também tem aí o mesmo rosto desses líderes políticos que eu falei para você aí agora. Isso é muito incrível, cara. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você pega o rosto dessas pessoas aí, inclusive os rostos femininos, né? Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Angela Merkel. Pega o rosto dessas pessoas e coloca no rosto desses homens masculinos. São idênticos. E quando você compara esses rostos com a cara do Jesus, do Júpiter Olímpico, né? Principalmente o que está em cima aqui do Morro do Corcovado, do Rio de Janeiro, onde
era ele de Araúna, onde Davi tem essa ideia, né, de construir ali um templo, essa ideia que não vem do Criador. Então, esse demônio, esse Deus desse cego, aproveita aquela ideia e diz, não, constrói para mim uma casa. Você não vai construir sem mãos de sangue, mas Salomão é quem vai construir. Por que Salomão? Salomão é o maçom, o patrono da maçonaria. Ele vai construir. Gente, isso é muito sério, né? Então, toda vez que você tem uma ideia, e essa ideia é exposta, é falada, saiba você, essa casa que foi construída por eles está falando diretamente para o Deus desse século. É por isso que nós não podemos falar. Eu posso falar para vocês aqui, abrir os olhos de vocês, mas tudo tem que ser feito no silêncio. Aquele que reina em silêncio. Como é que devemos orar? Em espírito e em oração. Como é que nós devemos jejuar? Em espírito e em oração. Não fazeis como os hipócritas, os babaca, os idiotas que estão aí no canal, né? E a Rússia falando ali, mas eu trago para os dias de hoje aí, os professores de hebraico, de grego. Então sempre, quanto mais você debate contra a verdade, mais você se afunda, sabe, no erro, na mentira e no engano. Então tudo tem que ser feito em espírito e em verdade. Por que isso, Antônio Carlos? Porque os inimigos do reino, os inimigos do nosso pai Yahushua habitam esta casa. Então tudo que você fala, eles estão vendo e escutando. E os inimigos do homem serão os da própria casa. Os inimigos do homem comem na mesa do homem. Não na mesa física, aqui dentro. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, tudo que você vê aí foi criado para escravizar a mente humana dos filhos do homem. Foram criados pelos filhos da serpente que trabalham amando aí do Deus desse século. Quando você pega a tecnologia, de onde ela vem? Ela vem do norte, de Jerusalém, da Babilônia, da Assíria, né? Tudo. Quando não é dali, ela vem da Europa, aonde estão ali todas as sedes, todas essas instituições que dominam o homem. Você é da Interpol, tudo que você vê criado aí, OMS, OTAN, ONU, Vaticano, né? Banco Mundial, onde é criado o dinheiro que escraviza a mente humana. Essa é a maior arma que escraviza a mente humana. É com essa arma que se compra as armas de guerra. É que se corrompe, se compra as drogas, se compra o álcool, se compra a prostituição, se corrompe a mente humana em tudo que você imagina, dentro da política, da república, né? Então, essa é a pior coisa que aconteceu na história da humanidade. Por causa do... O que é o pecado? O pecado é a morte. O que é o salário do pecado? A morte. Então, isso que você conhece aí por pecado é a própria morte. Porque a alma que peca, essa alma morrerá. Né? Olha para você ver, né, que uma coisa está ligada à outra. E quem é esse Deus? E quem é essa morte? O Deus que domina a mente do homem através dos seus ministros, dos seus poderes, das suas autoridades, que foi colocado dentro do homem para que o homem, o tempo todo, negasse a verdade. E você vê que tudo que é contado nos tempos de pedra é mentira, é engano. Tudo que é contado numa sala de aula é mentira, é engano. Tudo que é contado na imprensa é mentira, é engano. Tudo que é contado nos templos religiosos é mentira, é engano. Tudo que é contado nos palácios reais aí da política, da democracia, é mentira, é engano. Tudo que é contado pelos nossos pais é mentira, é engano. Então, essa mentira, esse engano está dentro da mente do homem. E quando o homem descobre isso, é como ele descobriu um tesouro que estava escondido. Valeu, pessoal. Um forte abraço a vocês aí. Ele vai, vende tudo que tem, desfaz de tudo essa mentira, esse engano, sabe? E compra essa verdade que se chama Yahushua, que contém os 5 sons das vogais verdadeiras que foram tiradas de nós, dos caracteres hebraicos, a quem está dentro daquelas pirâmides, naquele falso Egito, né? A quem se fala que aquela escrita ali, aquela fonética é dos egípcios, aquilo são dos filhos verdadeiros que foram escravizados e construíram aquilo ali. Aquilo foi construído por guindaste, por guincho, né? Mas aquelas placas verdadeiras foram levadas e colocadas ali de propósito. Estão em vários lugares, né? Os achados de Corã. Achamos uma coisa dentro de Jerusalém, foram colocados ali. Quando eles criaram aquilo, né? Eles fazem a Primeira Guerra, estavam construindo aquilo ali. A Segunda Guerra, aquilo foi
inaugurado, né? Foi concretizado. Então agora eles começam a fazer essa descoberta. E o homem está lá, né? Mais uma vez, aplaudindo ao Deus desse século. Aquele que chama de Jesus, de Javé, Yavé, de Yarro, de Yahushua, de todo enquanto é nome, menos aquele que tem os 5 sons. Que foi tirado de propósito. E deixado também de propósito, subestimando a sua mente que se acha que é inteligente aí. Mas você é muito mais ignorante que uma topeira. Valeu, pessoal. Um abraço a todos vocês aí. E fiquem firmes aí com o nosso Pai, Criador, Yahushua.